Isso aqui está muito bom. 61 metros acima do deserto de Nevada. Vamos lá, fantasma! Um piloto tenta fazer com que seu avião da Segunda Guerra Mundial voe mais rápido do que nunca. Ele era mesmo um avião muito rápido. Vai, joga fumaça neles, Jimmy, vai! Nós éramos competidores ferozes, mas ao mesmo tempo éramos amigos muito queridos. No meio da corrida, Não pode ser. o avião de repente sai do curso. Tá vindo pra cima da gente! Foi literalmente como a explosão de uma bomba. 11 pessoas são mortas, Meu Deus do céu! incluindo o piloto. Não havia como ele ter sobrevivido a uma situação daquela. O avião atingiu o solo a mais de 804 km por hora. Tentar identificar essas peças parece quase impossível. Os investigadores chamam o amigo próximo do piloto Ninguém sabe mais sobre essas coisas do que você. para ajudá-los a descobrir como uma corrida aérea de longa duração se tornou mortal. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Reno, Nevada. Uma cidade no deserto e a primeira capital das apostas do estado. Hoje, Reno é a capital de um tipo muito diferente de aposta de alto risco. Competição mortal. Uma aposta no céu, conhecida como National Championship Air Races. 16 de setembro de 2011. Vamos ficar aqui, ó. Eles vão passar bem Todos os anos, desde 1954, os pilotos vêm a esse aeródromo no deserto para uma semana de competição acirrada. As corridas aéreas de Reno se caracterizam por uma coisa e nada mais: a velocidade a toda prova. E isso é diferente de qualquer outro local do mundo. Cerca de 100 mil espectadores participam deste evento de 5 dias, para assistir a tudo, desde bimotores a jatos competindo em torno de um circuito oval de 13 quilômetros sobre o deserto. Você viu a volta que ele deu? Sim, Muito legal. Muito bom. O destaque do evento é a classe ilimitada. Ilimitada porque vale tudo, tanto aviões originais como modificados da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos aviões foram altamente modificados, só para que eles fiquem mais rápidos. São esses que os fãs amam de verdade. Tô torcendo pra ele ganhar. Olha esse, que bonito. Esse ano, os holofotes estão todos no grande amigo de Ruth Gibson, o piloto Jimmy Lewart. O fantasma galopante. Ele está competindo na classe ilimitada com seu avião de guerra modificado, o Fantasma Galopante. E ele espera voar mais rápido do que jamais voou na vida. O Jimmy estava determinado a vencer o campeonato da classe limitada. Ele me disse que fazia o avião voar a mais de 804 km por hora. Era um avião rápido mesmo. Esse lugar aqui é muito bom, né? A família Morcom está com um dos melhores lugares do aeródromo, uma área VIP em frente à arquibancada principal. Vamos conseguir ver bem de perto, porque aqui eles passam bem baixinho. Eu e meu pai começamos a ir às corridas aéreas de Reno, por volta dos anos 90. Não é um evento qualquer. É uma experiência incrível. Ron Morcom está com a esposa Tracy, o irmão Greg e o pai dele. Você acha que se ele vier por aqui vai dar pra ver, pai? Sim, é claro que vai. Greg, eu tenho protetores de ouvido pra você se quiser. Não vai poder usar, porque o barulho faz parte da diversão. Enquanto Ron já é veterano do evento, essa é a primeira vez do seu irmão. Olha só aquilo, Com cara de recorde, pessoal. É mesmo. Os aviões monomotores disputam a corrida perto do chão, em um circuito oval de 13 quilômetros. O circuito é marcado por 10 pylons, postes de 15 metros de altura, instalados no deserto. A linha de chegada fica bem na frente da arquibancada. Muito bom. Muito legal. Eles estão muito rápidos. E aí, como vai? Bem, Ruth. Me dá essa chave, por favor. Aos 74 anos, o piloto de corridas Jimmy Lewart é uma lenda em Reno. Ele disputa essas corridas há 30 anos. Ruth Gibson não é apenas um grande amigo de Jimmy. Pronto. Ele é um ex-astronauta e compete há muito tempo com ele. Mas Ruth ficou fora esse ano.
Eu consegui ficar em 4º lugar na geral da classe limitada. Mas na minha corrida de classificação, eu derreti um pistão. Então eu fiquei fora das corridas de 2011, por isso eu não pude competir com o Jimmy. Sabe, Hood, eu lamento que você não possa estar nessa corrida de hoje. Sabe por quê? Não, Jimmy. Me fale por quê. Porque eu ia ganhar de você. Tá bom. Da próxima vez. Nós éramos competidores ferozes, mas éramos amigos queridos. Eu valorizava muito a amizade com Jimmy. Hoje, Jimmy está pilotando um caça P-51 Mustang altamente modificado. O Fantasma Galopante. O Mustang P-51 é uma lenda da Segunda Guerra Mundial. Rápido, ágil e resistente. O P-51 Mustang é um avião tão icônico. Foi um dos primeiros caças fabricado logo no início da Segunda Guerra Mundial. Desde a época em que o avião de Jimmy havia sido fabricado, ele foi fortemente modificado para reduzir o arrasto e aumentar a velocidade. Boa sorte, Jimmy. Até mais, Hood. Eu vou quebrar o recorde hoje. Eu queria poder estar lá em cima com você. Se Jimmy conseguir fazer o Fantasma Galopante ultrapassar 804 km por hora, a previsão dele se tornará realidade. Mas forçar tanto assim os limites é um risco. Um risco que todos os pilotos devem aceitar. O piloto está em um ambiente que não perdoa nada, indo muito rápido, bem perto do chão. Não era incomum que pilotos morressem em Reno. Preparando para decolar, eu tô pronto. Às 4h05 da tarde, a última disputa classificatória para a classe ilimitada vai começar. E Jimmy Leward é o piloto mais velho da corrida. Chegar à final não será fácil. Tá ok, aqui é o Fantasma Galopante, tudo bem. Entendido, Jimmy. Não aguardo. A competição na classe ilimitada é incomparável. Os pilotos que voam nesses aviões são os melhores dos melhores. Aeroporto de Reno. Piloto número 7, você é o próximo a decolar. Verificando o rádio. A torre está no canal 1. Câmbio. Na torre, a tenente da polícia de Reno, Amy Newman, tem uma visão completa do aeródromo. Newman é a policial responsável pelo local. Uma das razões de nós querermos ter um policial ali é que, se houver um incidente, é preciso ter alguém que tenha autoridade e capacidade de tomar decisões para coordenar e comandar. O policial tenta se preparar para a pior das hipóteses. O Fantasma Galopante acelera para decolar. Nesse momento, Jimmy Leward tem apenas um objetivo. Em 2011, o Jimmy estava lá para vencer. Todas as posições em alerta. Enquanto os pilotos decolam com seus aviões e se preparam para a corrida, Newman ouve um Mayday que ela nunca esperava ouvir. Os observadores da corrida monitoram de perto a situação de cada avião. Eles estão todos conectados com fones de ouvidos a todas as cabines, para que possam ouvir qualquer alteração, qualquer nuance, qualquer declaração que possa causar algum tipo de ocorrência ou um socorro. Agora, com todos os 6 aviões no ar, eles formam uma linha ao lado de um pace plane. Os pilotos seguem esse avião em direção à linha de partida. Se todo mundo estiver alinhado corretamente, ninguém estiver na frente dos outros, ele vai dizer: Senhores, tudo certo. Senhores, podem começar. Leward acelera, começando como o mais afastado do grupo. Ele precisará de nervos de aço para alcançar e ultrapassar os outros aviões. Estamos voando a 30 metros acima do solo e aceleramos. E, ao mesmo tempo, precisamos desviar dos outros aviões. Nós temos que evitar bater no chão, obviamente. Nós não podemos bater nos pylons, então é estressante. É muito estressante. Os aviões brigam por posições a cerca de 725 km por hora.
leva 1 minuto para completar uma volta no circuito de 13 quilômetros. Na segunda volta, Jimmy está em 4º lugar e se aproxima rápido dos aviões. Esse cara é muito demais! O Jimmy fez exatamente o que eu achei que ele ia fazer. Vai, joga fumaça neles, Jimmy, vai! Aí ele ficou um pouco atrás. Aí, pelo fim da segunda volta, ou um pouco mais ou menos nessa hora, eu vi que ele começou a se mexer. No solo, a equipe de Jimmy acompanhava de perto o fantasma galopante no sistema de monitoramento dos dados de voo. Velocidade, desempenho do motor, pressão do óleo e mais. Tudo está funcionando perfeitamente. Está muito bom, Jimmy. A pressão está estável, as rotações por minuto estão boas. Ele está indo muito bem. Os Morcoms estão assistindo enquanto o fantasma galopante ultrapassa o pylon 6 metros antes do final da terceira volta. Parece que o fantasma está chegando perto deles. Jimmy Leeward agora está em 3º lugar e indo atrás do Voodoo, outro P-51. Nós ouvimos uma reverberação na torre. Dava para sentir aquilo, com certeza dava para sentir. Eles estavam voando muito rápido. Enquanto o fantasma galopante contorna o pylon 8, de repente, ele vai para o alto. O que aconteceu? De repente eu escuto os observadores perderem o fôlego. Jimmy Leeward perdeu o controle de sua aeronave. Não pode ser. Não, Jimmy. O avião se desviou uns 80 ou 90 graus da direção em que estava voando. Aquela não era uma manobra de socorro normal. Quando ele subiu o máximo que podia e começou a descer, dava para ver que aquele avião estava fora de controle. Todo mundo percebeu que havia um grande problema ali. Deus do céu! Não! O Mustang P-51 sai de controle nas corridas aéreas de Reno e mergulha em direção a milhares de espectadores. O avião veio direto para mim. A última coisa que eu vi foi a luz do sol brilhando no spinner cromado. Tá vindo pra cima da gente! E só o que pude fazer foi me abaixar o máximo que eu pude. O fantasma galopante bate no chão, apenas 6 metros atrás da família Morcom. Por favor, fiquem onde estão. Não saiam dos seus lugares. Foi literalmente como a explosão de uma bomba. Precisamos de ambulâncias. Todo o pessoal da emergência esteja presente. Precisamos de ajuda. E depois daquilo, eu vi uma massa negra bem na frente das arquibancadas. Em apenas 9 segundos, essa corrida se transforma em um pesadelo. É o pior desastre na história das corridas aéreas de Reno. O pior ano que tivemos antes disso foi em 2007, quando 3 pilotos morreram. Mas nunca antes havíamos ferido nenhum espectador. Por sorte, não houve incêndio. Mas o forte impacto jogou óleo e destroços nos espectadores. Eu fiquei na torre para comandar as ações em decorrência do acidente. Foi muito difícil ficar lá em cima. O instinto natural de um socorrista é querer ir até lá e ajudar com as próprias mãos nessa situação. Ron Morcom não está ferido. Você está bem? Um segundo depois, eu percebi que eu não fui atingido. E eu vi minha esposa. Ela estava sangrando na cabeça. Estava suja com umas coisas, óleo e gasolina. Então eu a segurei e tirei da área de destroços. E depois me virei e procurei meu pai, que estava em estado de choque. Vai ficar tudo bem. Eu disse, vai ficar tudo bem. Ele disse, não vai ficar bem. E ele apontou e ele disse, o Greg está deitado ali. O Greg está deitado ali. E eu olhei para trás pro avião e vi meu irmão deitado com o rosto virado pro chão. Com a ajuda de um paramédico, Ron tenta salvar seu irmão. Ele está com um ferimento grave na cabeça e com a pulsação fraca. Mas não há nada que eles possam fazer,
A lesão de Greg é fatal. Eu ajoelhei, falei para ele que o amava e eu pedi a Deus que cuidasse dele. A esposa e o pai de Ron Markham logo são transportados para o hospital junto com outros 62 espectadores feridos. O acidente mata 11 pessoas, incluindo o piloto do fantasma galopante, Jimmy Lewert. Eu soube na hora que o Jimmy tinha morrido. Ah, meu Deus! Não havia como ele ter sobrevivido a uma situação daquela. Ele era um amigo muito querido. Eu só chorei. Eu sou o Clint Cruikshanks, Howard Pluggins, da Agência Americana de Segurança no Transporte. Não se preocupe, daqui pra frente nós assumimos essa investigação. Tudo bem, obrigado. De nada. Ainda estamos em choque com... Os investigadores da Agência Americana de Segurança nos Transportes já estavam no local promovendo uma conscientização sobre segurança aérea. E eles testemunharam o acidente. Presenciar aquele acidente foi muito importante. Nós vimos o avião subir, virar, atingir a multidão e nós três que estávamos trabalhando ficamos chocados. Partes do avião chegaram a cerca de 90 metros de onde estávamos sentados. Algumas vezes leva-se dias para iniciar uma investigação. Mas Howard Pluggins e Clint Cruikshanks começaram a trabalhar em apenas alguns minutos. Nada pode ser tocado até tirarmos fotografias. Não mexam em nada, entenderam? Nós vimos o ponto do impacto inicial e depois os destroços se espalhando pela rampa. Havia cadeiras, havia destroços de avião, havia líquido de todas as bebidas que estavam nas caixas térmicas. Era um grande caos, havia só destroços por toda parte. Agora, conforme começa a investigação sobre um dos piores desastres de corridas aéreas da história, a Agência Americana de Segurança do Transporte precisa descobrir o que fez com que o fantasma galopante caísse fatalmente do céu em apenas 9 segundos. Em Reno, Nevada, os investigadores da Agência Americana de Segurança nos Transportes estudam o que sobrou do Mustang P-51 Fantasma Galopante. O avião atingiu o solo a mais de 804 km por hora, então não sobrou muita coisa. A maior peça talvez medisse 2,8 centímetros quadrados, mas a parte maior do avião, principalmente a parte dianteira do avião, estava em pequenos pedaços. E até mesmo o motor Merlin V12 foi totalmente despedaçado em cilindros individuais. Explicar o que aconteceu só com aqueles destroços poderia ser impossível. As corridas aéreas que faltavam são canceladas. Investigadores começam a coletar evidências. Muito bem, pessoal, agora escutem todos. Precisamos de cada peça, não importa o tamanho. Então procurem bem, ok? E tudo o que encontrarem, coloquem num desses sacos, ok? Agora vamos trabalhar. E muito obrigado a todos. Poucas horas após o acidente que matou 11 pessoas, voluntários da corrida e trabalhadores da emergência estão coletando destroços para serem estocados em um hangar no aeroporto. Tá, muito obrigado. É um trabalho árduo. E isso daqui? Esses aí eu acho melhor nós utilizarmos e explorar. Minha primeira atitude foi garantir que o local ficasse isolado e seguro. Então, pedimos para eles verificarem todo o local desde o ponto de impacto até o Pylon 8, onde sabíamos que o avião começou a subir. E começamos a procurar por informações concretas que precisávamos coletar imediatamente. Obrigado. Tudo bem. Os investigadores também querem provas fotográficas. Fotos e vídeos do acidente tirados por milhares de fãs no local. E pedimos que quem tivesse qualquer coisa nos enviasse imediatamente. O pedido revela algumas evidências surpreendentes. Conseguimos ter imagens do avião durante toda a corrida, do começo ao fim. Isso teve um valor inestimável na investigação. Tá bom, então nós tínhamos 3, 4, 5, 6, 7. Uma voluntária encontra uma peça do avião fora da área de busca. Onde você achou isso? Lá na frente. Lá na frente? Uhum. Pode me mostrar nesse mapa aqui? Bem aqui. Era uma peça leve.
E estava longe. Mais longe do que as outras peças mais pesadas. Cruikshanks e Plagans se perguntam como uma peça leve foi parar entre o Pylon 9 e o Pylon 1. O que essa peça estava fazendo lá? A mais de 457 metros de distância do local do acidente. Não esperávamos encontrar a peça naquele local. Isso é ótimo. Esperávamos que a peça pesada caísse a uma distância maior do local do acidente. Bom trabalho. E também, todos os destroços principais estavam muito sujos. Pareciam que estavam meio grudentos e gordurosos. E essa peça estava nova. Estava limpa. Isso é mesmo ótimo. Muito bem. Obrigado pela sua ajuda. De nada. Os investigadores querem saber a importância dessa peça. Em um hangar perto de Sacramento, na Califórnia, os investigadores examinam sacos de destroços que não têm mais nenhuma semelhança com uma aeronave. É difícil de acreditar que hoje cedo isso era um avião. Respostas sobre o que aconteceu serão difíceis de encontrar. Desastre na corrida aérea de Reno. Mas a mídia já está especulando uma possível causa. Uma reportagem com uma foto do fantasma galopante pouco antes da queda mostra o compensador da cauda esquerda se soltando. Onde você achou isso? Essa é a mesma peça, encontrada a mais de 400 metros do local do acidente. As reportagens estavam dizendo que eles tinham resolvido o caso por causa do compensador da cauda esquerda solto ou o compensador do profundor que tinha soltado. E naquele momento eu disse, acho que encontramos a peça. Compensadores de cauda são fundamentais para controlar um avião. Enquanto os profundores de cauda direcionam o avião para cima ou para baixo, os compensadores de cauda no bordo de fuga mantêm o profundor no lugar sem a necessidade de ajustes constantes. Se os compensadores de cauda falham, o avião pode perder o controle. Por que você quebrou, hein? Será que o compensador se soltou e fez Jimmy Lewert perder o controle? Ou o compensador se soltou porque o avião já estava muito fora de controle? Até agora, os investigadores não fazem ideia. Sabemos que temos um processo que vai detalhar os fatos e descobrir exatamente o que ocorreu. Com tantas perguntas sem respostas, não está claro quanto tempo levará para que os investigadores resolvam esse mistério. Enquanto isso, o futuro de um dos eventos de corrida mais emblemáticos da aviação está em jogo. Eu devo dizer que uma das grandes questões de fato após esse terrível acidente foi: será que isso vai ser o fim das corridas aéreas em Reno? Obrigado. Oi. Que bom ter você com a gente. Tem razão. Estou feliz em ajudar. O ex-astronauta Ruth Gibson ajudou a NASA a investigar o desastre do ônibus espacial Columbia em 2003. Ninguém sabe mais essas coisas do que você. Então, a gente agradece mesmo. Agora, os diretores das corridas aéreas de Reno pediram para ele ajudar a Agência Americana de Segurança no Transporte. Ele disse: você precisa fazer parte disso. Eu disse: tudo bem, estou disposto a colaborar. Os investigadores querem descartar o máximo de possíveis causas que puderem. Eles começam com o piloto. Jimmy Lewert, aos 74 anos, já era velho demais para pilotar um avião comercial. Você conhecia o Jimmy muito bem. Ele tinha algum problema de saúde? Não, pelo que eu saiba, ele estava com a saúde ótima. Olha isso aqui. Ele tinha um histórico de pressão alta. Isso é novidade para mim. Ele nunca mencionou isso. Será que Jimmy Lewert teve um ataque cardíaco no meio do voo e perdeu o controle de seu avião? Então, nosso médico foi conversar com o médico pessoal do Jimmy e também com o médico dele da Agência Americana de Aviação. E nós sempre fazemos uma necrópsia no piloto de um acidente. Os investigadores enviam os restos mortais de Jimmy Lewert para uma autópsia. O relatório fornece evidências conclusivas de que não foi um ataque cardíaco súbito a razão de Lewert ter perdido o controle. Nenhuma droga, nenhum álcool no organismo dele. Nenhum sinal de doença cardíaca. Ele estava apto para voar. Jimmy Lewert estava em perfeita saúde.
O Jimmy estava com 70 anos e ele não aparentava a idade que tinha. Bom dia, senhor. Oi. Tudo Clint bem? Cruikshanks. Como vai? Muito prazer em O prazer é meu. Tendo descartado a saúde do piloto, os investigadores procuram a equipe de Leeward para saber mais sobre o estado do avião dele. Tempos de voo de 2010. Ele tinha um mecânico de aeronaves licenciado como chefe da equipe dele e também tinha um montador de motores na equipe. Essas foram as duas pessoas com quem conversamos para ver se tinha alguma coisa errada com o avião. Então esses são os dados reais do avião antes dele cair? A coisa mais importante que descobrimos da equipe é que eles tinham um sistema de telemetria a bordo do avião que estava baixando os dados. Em vez de uma caixa preta convencional que armazena dados de voo a bordo, os aviões de corrida de Reno usam um sistema de telemetria, um dispositivo a bordo da aeronave que coleta dados sobre o desempenho do avião. Esses dados são transmitidos sem fio para a equipe de solo em tempo real. O fantasma galopante registrava vários parâmetros do motor, mas também registrava a posição no circuito, a altitude no circuito e a velocidade. Foi uma surpresa bem-vinda eles terem isso porque conseguimos mais informações sobre o que estava acontecendo. Então você estava acompanhando o desempenho a semana inteira aqui, não é? Os tempos da volta parecem consistentes. Não é? Os investigadores descobrem que, em relação à equipe, a corrida de sexta começou como de costume. E que antes do acidente, o avião estava com um bom desempenho. Está muito bom, Jimmy. A pressão está estável, as rotações por minuto estão boas. Tudo bem, eu vou precisar de uma cópia disso. Mesmo que aparentemente os dados não revelem problemas com as funções mecânicas durante o voo, os investigadores querem se aprofundar mais. Velocidade e rotações por minuto parecem boas. Cruikshanks procura por pistas que a equipe de Jimmy pode ter deixado passar. Mas ele não encontra nada. A pressão do óleo parece boa. Nenhum dos parâmetros de dados ajuda a explicar o que poderia ter causado a perda do compensador de cauda do avião. Mas um parâmetro se destaca. Aceleração vertical. Uau! Olha a força G. A força G se refere à força gravitacional que nós temos aqui na Terra. E todos nós aqui no solo estamos sobre 1G. Vai, joga fumaça neles, Jimmy, vai! Nas corridas, os aviões chegam a 6Gs. Mas o Jimmy estava a mais que isso. Ele saiu da escala a mais de 9Gs. E a mudança no corpo dele aconteceu muito rápido. A carga gravitacional no piloto, quando ele começa a subir muito, é impressionante. Minha nossa, Jimmy. Isso não explica por que o avião começou a subir, mas pode explicar por que Jimmy Leeward não recuperou o controle. Através das evidências em vídeo, conseguimos determinar que essa mudança de força G chegou quase aos 17Gs. 17Gs é mais do que 5 vezes o que os astronautas sentem em uma decolagem. É um golpe de nocaute. Eu teria ficado inconsciente, alguém com mais de 30 anos teria ficado inconsciente, um piloto de F-16 teria ficado inconsciente, com o nível de força G que aquele avião chegou. Ah, não. Agora está claro. Jimmy. Se Leeward não ficou incapacitado antes da repentina subida, com certeza ele ficou segundos depois. O que aconteceu? Oh, meu Deus, não, não! É muito provável que a força G tenha incapacitado o piloto em poucos segundos, de modo que o avião ficou descontrolado quando atingiu o solo. Não havia como ele se afastar da multidão. Mas o aumento da força G levanta mais questões. Será que o compensador da cauda esquerda caiu, fazendo o avião subir violentamente? Ou será que a violência da força G da subida começou a despedaçar o avião no ar? A queda do fantasma galopante permanece um mistério. Isso é da fuselagem. Ah, Deus. Eu não sei, Howard. Tentar identificar essas peças parece quase impossível. Tem razão. Isso parece um monte de sucata. Uma semana depois de um Mustang P-51 modificado ter caído nas corridas aéreas de Reno,
os investigadores da Agência Americana de Segurança no Transporte ainda não entenderam o que causou o desastre. O avião estava completamente fragmentado. Pode ser na cabine. Então, não havia grandes partes para analisar. Até agora, a maior pista dos investigadores é um compensador de 20 centímetros que se soltou da cauda esquerda do avião. Mas eles não têm ideia de como ou por que ele se soltou. Sabem, esse avião voou na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha quase 70 anos. E foi altamente modificado para ficar mais veloz. Talvez tenha sido muito modificado. Investigadores se perguntam se anos de modificações no Fantasma Galopante transformaram um caça robusto em uma máquina de corrida instável. Eles precisam descobrir tudo o que puderem sobre como ele foi alterado. Tivemos que aprender um pouco sobre o P-51 e todas as informações que tínhamos sobre aviões de corrida. Acontece que este avião foi tão modificado que já estava longe de ser um avião de corrida. Todos esses caças da Segunda Guerra Mundial são modificados para ficarem mais rápidos. Mas é claro que ele fez modificações além da conta que o avião suportaria. Ruth Gibson diz aos investigadores que acha que o Fantasma foi o P-51 mais modificado que já competiu na classe ilimitada. Tinha as asas mais radicalmente cortadas do que qualquer Mustang P-51 de todos os tempos. Gibson ajuda os investigadores da Agência Americana de Segurança nos Transportes a comparar o projeto original do P-51 com o Fantasma Galopante modificado. Na guerra, o P-51 precisava de toda essa asa para missões de longo alcance. Mas uma corrida só tem 80 quilômetros. O Jimmy precisava de velocidade, não de alcance. O P-51 original foi projetado para voos de longo alcance, usando tanques de combustível extras embaixo das asas e para voar com um peso bruto de mais ou menos 5.443 quilos. E não precisávamos disso para corridas aéreas, então não precisávamos de tanta asa assim. Eles descobriram que nos anos 60, o Fantasma Galopante teve as asas encurtadas em 2,5 metros e sua cauda em 30 centímetros. Uma mudança que deixou o avião mais leve e mais aerodinâmico. Quanto menos asa você usa no ar a uma alta velocidade, menos arrasto, você terá mais rapidez. Em 1983, Jimmy Leward comprou o avião. O pintou de amarelo em 1985 e voou com ele por vários anos em Reno. Em 2007, ele começou a fazer suas próprias modificações no Fantasma Galopante. Vejo que ele aumentou a potência do motor. Ele elevou a velocidade máxima de 483 para 804 km por hora. Mas há um grande problema. Encontrou alguma coisa sobre os testes de voo? Nada. Zero. Não há nenhum registro de que Leward tenha testado as modificações. Os investigadores não podem ter certeza se as mudanças que ele fez eram seguras. Foi muito frustrante não haver informações. O fato de não ter nenhum teste daquelas modificações foi preocupante para nós. O que deu errado nos céus de Nevada ainda não está claro. Até os investigadores descobrirem uma nova pista. Lá, ó, você viu? Eu vi. Acontece o tempo todo. A evidência em vídeo mostra o avião girando de repente mais à esquerda antes de se lançar para o alto. Os investigadores se perguntam se o avião de Leward foi atingido por uma esteira de turbulência. A esteira de turbulência é uma perturbação atmosférica que se forma por trás de uma aeronave em voo. Vórtices em espiral nas pontas das asas podem criar ventos perigosos semelhantes a tornados. É tão frequente e tão comum os pilotos serem atingidos por uma esteira de um avião na frente deles, enquanto estão no circuito, e eles sempre parecem jogar os aviões mais para o alto, jogar para além de um ângulo de inclinação de 90 graus. A turbulência poderia explicar o giro para a esquerda. O giro para a esquerda combinava muito com o encontro com uma esteira de turbulência. Será que a esteira fez o compensador na cauda esquerda se soltar? Essa é outra questão. Os investigadores se perguntam se Leward chegou muito perto do avião que estava à frente do Fantasma Galopante, um avião chamado Voodoo.
Mas eles descobrem que os dados de telemetria do Voodoo estão com defeito. Os investigadores não podem ter certeza da posição exata do Voodoo durante a corrida. Eles nunca vão saber se a esteira de turbulência do Voodoo causou o aumento do giro para a esquerda. Eu não acredito. Não conseguimos provar que o fantasma galopante tinha atingido aquela esteira. Isso é outra decepção. Olha esse relatório de segurança. As anotações de uma inspeção de segurança antes da corrida do fantasma galopante fornecem aos investigadores uma nova pista. Um problema com os parafusos do compensador? Nos aprofundamos mais no que isso significava e conversamos com o inspetor e com a equipe. Nós descobrimos que os parafusos do compensador do profundor direito foram instalados incorretamente e que o problema tinha sido resolvido antes do avião ir para a pista de decolagem. Então eles dizem que substituíram os parafusos na cauda direita. Mas eles não mexeram na esquerda. Quando os investigadores interrogam de novo a equipe de Jimmy Lewert, descobrem que os mecânicos consertaram os parafusos do compensador do profundor direito, como foi ordenado. Mas não há nenhum registro de qualquer reparo antes da corrida do compensador esquerdo, aquele que se soltou. 48 horas antes da corrida, nenhum reparo feito. Eles disseram que tiveram que consertar os parafusos do compensador várias vezes. Então o avião sinalizou um problema. Mas eles não investigaram a razão dos parafusos estarem soltando. A pergunta agora é: será que o compensador esquerdo tinha um defeito que ninguém identificou? Cruikshanks ainda não consegue responder essa pergunta. Você pode me dar aquelas fotos do compensador se soltando? Posso? A peça que se soltou é apenas uma parte do compensador. A dobradiça que prendia o compensador na cauda do avião nunca foi encontrada. Sem essa dobradiça, pode ser que eles nunca descubram a história completa por trás do acidente do fantasma galopante. 3 meses após o acidente, os investigadores ainda não sabem por que um P-51 modificado para corridas aéreas perdeu o controle e caiu, matando 11 pessoas. Então onde você quer começar? Qualquer coisa que se pareça com um pedaço de cauda. Mas agora que eles entendem melhor o avião, os investigadores procuram nos destroços com um novo olhar. Os destroços, sejam pedaços grandes ou pedaços pequenos, sempre contarão uma história. Então você tem que analisá-los metodicamente e procurar por essas pistas. Em dezembro de 2011, os investigadores finalmente encontraram uma coisa. Eles identificam um pedaço de metal deteriorado nos destroços. Parece um pedaço do conjunto do compensador. Howard, dá uma olhada nisso. Nossa. É a peça fundamental que eles estão procurando. A dobradiça do compensador da cauda esquerda. A parte da qual o compensador se soltou. A descoberta se tornou muito importante conforme a investigação avançou. O parafuso está partido ao meio e o que sobrou está solto. Examinando o conjunto do compensador, eles descobrem que um parafuso que antes prendia o compensador na dobradiça está solto, uma coisa que jamais deveria acontecer. Gira com muita facilidade. O parafuso deve ser preso firmemente por uma porca de torque fixada na parte inferior do conjunto da dobradiça. A porca de torque é especialmente concebida para agarrar as roscas do parafuso, de modo que ele não possa se soltar por causa de vibrações. Por que a porca de torque não prendeu o parafuso no lugar? Os investigadores enviam o conjunto do compensador para um laboratório da Agência Americana de Segurança no Transporte em Washington, capital. Uma análise de uma tinta na porca de torque leva a uma descoberta importante. As porcas de torque naquele avião em particular estavam com uma tinta amarela nelas. O avião foi pintado pela última vez de amarelo em 1985. Isso significa que a peça fundamental tem pelo menos 26 anos de idade. Se seguirmos as orientações da Agência Americana de Aviação, está escrito que não se deve reutilizar porcas de torque como essa. A porca deteriorada deveria ter sido substituída há anos. E não é só isso que eles descobrem. A análise microscópica do parafuso revela trincas por fadiga, evidenciando que anos de vibração dentro da porca de torque frouxa enfraqueceram o parafuso até o ponto de falha. Agência Americana de Segurança nos Transportes?
Quando os investigadores obtêm os resultados do laboratório, então a vibração finalmente partiu o parafuso. Eles acreditam que encontraram a causa do acidente. Nós sabíamos que ele tinha que estar solto para que as forças necessárias fatigassem o parafuso ao longo do tempo. Peças envelhecidas, um compensador de cauda frouxo e forças aerodinâmicas extremas são uma combinação fatal. Nós demoramos muito tempo para concluir isso. 11 meses após o acidente do fantasma galopante nas corridas aéreas de Reno, a Agência Americana de Segurança no Transporte anuncia a causa provável do acidente. Nós nos aprofundamos em todas as áreas possíveis para descobrir o que aconteceu com aquele avião. Voando a 824 km por hora, 61 metros acima do deserto de Nevada, uma porca de torque solta de 26 anos faz com que um parafuso desgastado no compensador esquerdo do P-51 se rompa, fazendo o avião subir violentamente. A força G extrema imediatamente incapacita o piloto Jimmy Lewert. Não pode ser. Impedindo-o de tomar qualquer atitude diante do problema. Jimmy, o que está acontecendo? Toda a sequência do acidente aconteceu muito rápido. Tenho certeza que o Jimmy nem viu que ia bater no chão. Nossa, não, não, não! Não! Ai, meu Deus! No relatório final, a agência americana considera que o descuido com as regras da corrida também desempenhou um papel no acidente. Não tinha sentido fazer todas aquelas grandes modificações e não fazer testes de voo. A hora de fazer isso é quando o piloto está sozinho no deserto e não quando está perto de 100 mil pessoas. Vamos ficar aqui, ó. Eles vão passar bem ali. Quanto aos sobreviventes do acidente, Ron e Tracy Morcon nunca voltaram para as corridas aéreas de Reno. E Ron ainda tem pesadelos. Era uma luz que estava vindo de um céu escuro. E se eu não saísse do caminho, aquela luz iria me matar. Tá vindo pra cima da gente! Aquela luz vinha do spinner do avião. Para Clint Cruikshanks, essa investigação foi única. Temos que olhar naquela área. Essa investigação foi fascinante do começo ao fim. Tivemos que analisar aquele velho pássaro de guerra e ver como o projeto era robusto. Também conseguimos ver como as pessoas estavam forçando os aviões. Algumas fizeram isso do jeito certo e fizeram as modificações e testes corretamente. Mas esse, infelizmente, não era um desses casos. Como resultado dessas investigações, a Agência Americana de Segurança no Transporte publica recomendações de segurança que exigem avaliações de engenharia para aeronaves com muitas modificações e melhora a segurança para os espectadores e funcionários próximos ao aeródromo. As corridas aéreas de Reno estão muito mais seguras por causa das recomendações que fizemos como resultado desse acidente. E para os pilotos da classe limitada, a vida de corridas continua. Ruth Gibson ganhou o campeonato da classe ilimitada de 2015 em outro P-51 modificado. As corridas aéreas são muito emocionantes. As pessoas vêm literalmente do mundo todo. Eu diria que o futuro das corridas aéreas de Reno parece promissor. Em memória de Douglas Baldwin Crosby.